depois de uma longa espera, chegou no dia 28 de maio, agora no final do mês, a segunda parte da quinta temporada da série Lucifer. E será que essa quebra da série em duas partes atrapalhou em alguma coisa o andamento dessa história? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, dessa série que é sucesso de público e crítica total. A gente está falando da série Top One da Netflix e sempre que uma temporada é lançada, tá lá figurando em Top One ou nas Top 10 por 2 meses. Pode esperar que é uma série que vai ficar aí muito tempo no Top 10. Mas vamos falar mais sobre essa série, uma resenha completa, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Lucifer, aquela série que sempre chega a Top One quando uma temporada é anunciada. Falou que vai sair Lucifer, já começa a ser uma das mais assistidas. E se você caiu de paraquedas aqui no Séries em Série, já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz dicas muito tops para você de séries e filmes para você colocar na sua lista, como por exemplo, Lucifer. Vamos lá falar um pouquinho mais dessa segunda parte da quinta temporada. Lembro a vocês que esse é um vídeo que contém spoiler. Então se você não curte spoiler, vai lá assistir o nosso primeiro vídeo que a gente falou de Lucifer, dando a entender se é uma série que você colocaria ou não na sua lista. Lucifer ainda é uma série que muita gente foge de assistir achando que é uma série demoníaca. E na verdade não é, é uma bela de uma comédia. Então vai lá assistir esse vídeo, dá um pause aqui, assiste a quinta temporada completa e aí depois você vem pra gente fazer uma resenha completa aqui falando de Lucifer. Agora sim, vamos lá falar dessa quinta temporada. Bom, a quinta temporada, a primeira parte da quinta temporada, termina exatamente no momento da aparição de Deus dentro dessa série, dessa história. E a segunda parte da temporada começa exatamente com essa aparição dele. Ou seja, Deus agora está totalmente inserido dentro dessa história. E como bem vocês lembram, existia uma briga muito forte ali entre o Miguel e o Lúcifer, e a ideia de Deus chegar ali, que todo mundo esperava quando acabou a primeira parte da temporada, era exatamente uma intervenção forte dele para que toda aquela briga fosse acabada, para que cessasse essa briga. Mas não é exatamente isso que aconteceu. E aí, já no início dessa segunda parte, a história já começa a mostrar para você que toda a tendência em relação a essa história vai focar diretamente na família. Ou seja, Deus chegou para fazer essa intervenção de forma família com os seus filhos, com os anjos. E aí, qualquer semelhança entre essa família divina com a sua família aí na sua casa é somente uma semelhança. Sim, é exatamente isso que Lucifer quer trazer pra gente nessa segunda parte da temporada. Trazer quais são os dramas que essa família em si celestial existe dentro dessa família e que são comparados completamente com qualquer família, que possuem os seus dramas e as suas histórias em relação a certas brigas, a certos desentendimentos que acontecem dentro das suas famílias. Da sua família aí, da minha, de todo mundo. E aí, no episódio Jantar em Família, fica muito clara essa comparação da família celestial lá com as famílias que estão aí, as famílias mundanas. E sim, se você fizer uma comparação, por exemplo, num jantar de Natal, eles fizeram exatamente uma referência total aos desentendimentos constrangedores que acontecem dentro desses jantares em muitas famílias, em muitos natais. Não necessariamente em todos, mas toda família já passou por um desentendimento dentro de uma ceia de Natal em que momentos constrangedores acontecem. E eles mostraram exatamente isso nesse episódio, Jantar em Família. Mas Lucifer não somente aborda dramas em relação à família. A gente está falando de uma série que desde o início
é uma tremenda de uma comédia, né? Uma comédia muito bem feita, com piadas sarcásticas. E aí Lúcifer tende para esse lado. Existe sim toda essa referência em relação à família, mas não perde a sua essência em relação àquelas piadas. E para ser mais sincero, nessa segunda parte da quinta temporada, toda a parte cômica de Lúcifer é aflorado de forma exagerada, inclusive. Em muitos momentos, a série traz roteiros, na verdade, traz enredos dessa história totalmente desnecessários para que não perca a piada. Eu, de início, achei, inclusive, que Lúcifer, para essa segunda parte da temporada, até por conta da parada da pandemia e tudo que rolou para chegarmos a essa quebra da temporada, de repente uma temporada ser gravada de forma corrida, não sei. Algo poderia me dizer que essa temporada iria trazer um boberol em relação a essa história. E isso ficou muito claro no episódio do karaokê, aonde em todo momento eles fazem paródias em relação a musicais específicos. É um episódio totalmente desnecessário com relação ao andamento da história de Lúcifer, mas que traz um episódio muito engraçado e que tem um divertimento muito grande com comédia, com piadas que são muito satirizadas em relação a séries de High School Musical, séries musicais e tudo. Lúcifer traz essa piada, essa brincadeira dentro desse episódio de forma tão leve que você acaba achando muita graça. Realmente é muito engraçado. E não somente esse episódio, mas esse episódio chama muita atenção. Só que a história em si fica um pouco de lado por conta de trazer essas partes cômicas todas. E aí, falando desse enredo, eu vou te contar que em muitos momentos dentro dessa segunda parte, desses 8 episódios, realmente a história ficou muito vaga. Vou te falar que fugiu completamente em muitos momentos desse enredo, dando umas pinceladas em relação à história principal de Lúcifer ali, em relação a essa segunda parte, ao que a história ia te levar para o final de Lúcifer. E aí, quando chega exatamente nos 2 últimos episódios, que realmente toda a ação e a emoção em relação à história em si, que seria a própria briga do Miguel com o Lúcifer e seria o próprio romance dele com a Chloe, ali dá uma agitada em relação a essa história, nos 2 últimos episódios. E aí deixa a desejar muito no andamento do enredo em si. Não estou falando da parte entretenimento em si, mas de todo o enredo dessa história. E aí, tirando um pouco essas viajadas do roteirista aí em relação a essa trama, o enredo até é bem encaixado sim, tá, gente? Do meio pro final tem essa ação, essa emoção, essa entrada na história que veio lá desde o início da primeira temporada e que traz esse enredo de forma que uma história completa, bem encaixada, mas por conta dessa comédia é que acaba jogando essas pontas soltas aí no meio em relação à história do Lúcifer, até para transformar essa história, manter essa história transformada de forma cômica. Até porque, quando a Netflix adquiriu Lúcifer, a ideia inicial era não manter uma pegada demoníaca nessa série, porque existia toda uma pressão da igreja em relação a essa história. Mas Lúcifer não perde a sua identidade por conta dessas saídas. Até porque se transforma, sim, numa série que tem um certo boberol, mas uma história bem arrumada ali que vai te trazer um belo entretenimento para você rir bastante. Que foi exatamente a sensação que eu tive ali. Em muitos momentos eu ri e me diverti demais com as histórias de ingenuidade de Deus, do Lúcifer e tudo. Muito boa. É uma série que ainda é uma das top da Netflix e vai continuar sendo, se Deus quiser, fechando. Se Lúcifer quiser, se Deus quiser, fechando com chave de ouro na 6ª temporada derradeira. Bom, além dessa parte, dessa bela leitura em relação à família que Lúcifer trouxe nessa segunda parte da temporada, existiram sim algumas histórias que foram ponto alto em relação ao andamento dessa trama.
Além dessa parte família, a gente traz aí o relacionamento do Lúcifer com a Chloe, que tem todo esse incentivo, que incentivou muito a ele em relação a trazer a querer ser Deus, né? A querer se transformar em Deus, para demonstrar todo esse amor que ele tem pela Chloe e mostrar que ele é merecedor do amor dela para ele. Isso traz de forma muito bem colocado dentro da série. Tem a parte da sensibilização total da Maisie, que é uma demônia e por conta disso ela acaba não tendo coração, então mostrou o quanto que ela tem alma dentro dessa história. Então Lúcifer traz algumas partes que são muito bem colocadas, e eu vou te falar que a melhor de todas, a melhor cena, mais emocionante, é a morte do Dan, que mostra exatamente o ponto alto em relação a parte romântica dessa série, a parte drama dessa série, perdão. Então essa série realmente consegue te emocionar bastante em vários momentos por conta desse roteiro, desse roteiro bem traçado. Lembro que muitos deles da metade para o final. Só que também tem aquela parte que deixa a desejar, né, gente? A aposentadoria de Deus, toda a ingenuidade do pai. A gente imaginou que ele ia chegar intervindo de forma pesada, e realmente não é isso que acontece. Fora a própria morte da Chloe, que acontece ali no último episódio, e essa ressurreição dela realmente ficou muito forçada, não ficou muito bacana ali, né, dentro da história, mas que acabou fazendo parte do contexto. Mas são partes que, se pudesse a gente esquecer, a gente esqueceria. Agora, ficam as teorias para a 6ª temporada, né? A gente sabe que Lúcifer ganha essa batalha e que ele se transforma no novo Deus. Ele se transforma em Deus agora. Só que eu acho que ele não permanece como Deus. Acho que Deus volta dessa aposentadoria, dessas férias que ele arrumou aí. Acho que ele assume o papel dele de forma firme, como aquele que precisa cuidar de toda a Terra, como sendo o criador da Terra. E eu acho que, inclusive, Lúcifer, ele consegue sair do inferno. Acho que a Maisie assume o inferno e Lúcifer passa a ser aquele que vai viver de forma mundana com a Chloe para seguir no seu relacionamento, seguir esse relacionamento de forma mundana. E eu acho que tudo isso vai conflitar com tudo aquilo que a gente trouxe que a história trouxe de início, mas que mostra que Lúcifer consegue sim ser bom, como ele sempre mostrou que foi desde a primeira temporada. Na minha opinião, acho que Lúcifer, a série, finaliza dessa forma. O romantismo vai prevalecer em relação a essa história. Mas e você? O que você acha? Sente também que essa história vai ter essa tendência a ter Lúcifer mais romantizado e ganhando realmente virando mundano e seguindo esse relacionamento com a Chloe? Na sua opinião, o que vai acontecer? Quais são as suas teorias? Escreve aqui nos comentários pra gente, para que a gente possa trocar bastante aí em relação a essa teoria da 6ª temporada, porque eu não sei vocês, mas eu já tô extremamente ansioso para ela chegar logo. Não se esquece de se inscrever aqui no Séries em Série, porque a gente pesquisa bastante coisa para trazer um conteúdo top para vocês. Vai lá, deixa o seu like aqui nesse vídeo que a gente merece. Vai assistir outro vídeo lá que pode ser uma dica top. Esse aqui, ó, uma dica top para você colocar aí na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!